Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Tancredo Lins do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, nós temos hoje que discutir uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é de algum tempo atrás, mas que repercute no vencimento dos trabalhadores temporários no estado de Minas Gerais. Para isso, o canal de Educação vai fazer uma pequena apresentação. Vocês estão assistindo aí nesse momento, vendo, né? Essa thumbnail, né? Que é referente ao tema 1308 do Supremo Tribunal Federal, que garante o piso até para os servidores temporários. E essa decisão, gente, ela vale para a rede pública. O canal de Educação fez uma pequena apresentação e eu gostaria de chamar a sua atenção, porque, por incrível que pareça, nós ainda temos, gente, governadores e prefeitos que utilizam a terceirização, que utilizam no serviço público, na carreira da educação, a atividade de servidores temporários, e nessa celeuma eles acabam pagando um valor inferior ao piso salarial profissional nacional da educação. É uma forma de burla, essa que é a grande questão. É uma forma desses chefes do Poder Executivo, de alguma maneira, burlarem a Lei Federal 11.738 de 2008. Por isso que é muito importante vocês acompanharem aqui no canal de Educação todas as informações a respeito de educação, porque a ideia aqui, gente, é informar, e essa decisão já está percorrendo os tribunais de todo o país. Vocês estão vendo aí na apresentação, nesse momento, que o Supremo Tribunal Federal assegurou o piso do magistério na rede pública. E o que muda para professores efetivos e temporários na prática? É o canal de Educação de Minas Gerais apresentando o tema 1308 decidido do STF. Acompanhe comigo na tela para você. Essa decisão, gente, ela vai dizer o seguinte, ó, em uma frase: o piso nacional do magistério vale para todos os profissionais da educação básica pública, independentemente do vínculo contratual. Você é designado na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais? Você trabalha contratado em qualquer prefeitura de Minas Gerais? Compartilha esse vídeo com todo mundo, porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vai dizer que você também tem direito ao piso salarial profissional nacional. Isso é importante dizer, porque nós temos prefeitos e governadores, e eu poderia citar até 3 estados da federação, que não estão usando como parâmetro uma lei federal para pagar professores do magistério público. E nesse sentido, gente, nós temos uma base legal aqui, né, que é exatamente um julgamento de mérito de um agravo extraordinário, um recurso de agravo extraordinário. O número está na tela para vocês. E esta importante decisão, esse decidido, ele teve uma repercussão geral que vai se alastrar aí por todos os tribunais. Então, você, servidor contratado, recebe menos que o valor do piso, você tem que procurar aí, gente, um advogado, porque nos últimos 5 anos você terá direito de pleitear o pagamento deste valor do piso salarial profissional nacional. Por isso é importante saber se o Estado está cumprindo ou não o piso da educação. E o canal de Educação tem aqui, gente, Pereira e Júnior Advogados, né, lá com uma equipe profissional que atua para atender você e tirar todas as suas dúvidas. Eu vou deixar o escritório do Pereira e Júnior Advogados aí disponível na descrição do vídeo. Entre em contato, tem um WhatsApp, telefone, pode entrar em contato porque eles vão atuar para ajudar você em relação a essa matéria. E aí, gente, nós temos um resultado, que é uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, que o canal de Educação, inclusive, já fez um vídeo. Isso aconteceu no dia 16 de abril de 2026 e que está orientando aí os advogados, todos os casos, na justiça. Então, essa é a grande tese aqui que o canal de Educação está trazendo para todos vocês. Seguindo aqui com o vídeo, por que esse julgamento ele era tão importante, gente? O contexto é o seguinte:
Imagine que você tem na rede estadual de ensino professores temporários e hoje, gente, nós estamos chegando num ponto que talvez nós tenhamos hoje em Minas Gerais mais professores contratados do que professores efetivos. É a bula, a lei federal, é a bula, a lei de diretrizes e bases da educação, é a bula Constituição Federal. Porque vocês sabem que a regra geral é o artigo 37, onde fala sobre o concurso público para atuar no serviço público. É claro que, a depender do regime jurídico, a depender da matéria, nós teremos aí, obviamente, os contratos temporários, como acontece os processos de designação todos os anos na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Eu mesmo estou gravando o vídeo agora, finalzinho de agosto, logo, setembro, outubro, nós teremos o processo de inscrição para as designações, né, que nortearão todo o processo de contratos da rede estadual de ensino para 2027. Então, logo, o canal da Educação vai fazer um vídeo contando para vocês sobre esse processo lá no CEAGEP de contratação temporária. Afinal de contas, o contratado, ele tem sustentado hoje, é preciso dizer, a máquina funcionando. Se nós não tivéssemos servidores contratados na rede estadual, a rede estadual de ensino ia quebrar, porque não há possibilidade de garantir o funcionamento das escolas sem a figura do servidor público contratado. E quando eu falo contratado, não estou me referindo somente ao professor. Eu estou me referindo, de acordo com a nova lei do Fundeb, tanto aos servidores efetivos, como também de todas as carreiras, vamos dizer, da educação, como também o pessoal do administrativo. E nós temos servidores do administrativo que atuam contratados na rede estadual. Imagine que toda escola hoje tem lá um servidor contratado trabalhando na secretaria da escola, ou mesmo na supervisão pedagógica, ou mesmo na inspeção escolar, na supervisão e até mesmo, pessoal, nas salas de aula. Esse, obviamente, no maior número, né? Então, assim, nós temos que agradecer e reconhecer e, efetivamente, através de uma política pública consolidada, que é a Lei Federal 11.738 de 2008, fazer o reconhecimento pagando para esses trabalhadores o piso salarial profissional nacional. Não só pagar o piso, mas reconhecer a eles outros direitos também. É claro que esses outros direitos, além desse que está sendo emanado aqui, em relação ao piso salarial profissional nacional, é uma prerrogativa dos estados e dos municípios. O STF, até por uma questão de respeito às normas, ele não vai, nesse sentido, mudar essa matéria. Mas em relação ao pagamento do piso salarial profissional nacional, é lei federal. E essa decisão, esse decidido, ele repercute para todo o magistério público no Brasil. Então, uma salva de palmas para você que é servidor contratado, porque sim, nós precisamos muito de vocês. E qualquer que seja o seu quadro, ou do magistério, ou até mesmo do administrativo. Então, a grande questão aqui, né, é que nós temos professores temporários que exerciam as mesmas atividades dos efetivos em diversas redes estaduais e municipais, com salário, com vencimentos diferentes. E isso é um verdadeiro absurdo. E isso é, de fato, constranger a Lei Federal 11.738 de 2008. Não é possível algo assim. E nesse sentido, o STF vem corrigir essa matéria. Muitas das vezes, está aqui no texto, esses profissionais recebiam salários abaixo do piso nacional, gerando distorções e instabilidade. Nesse mesmo diapasão, é preciso deixar claro que uma outra estratégia utilizada por chefes do Poder Executivo é pegar o servidor efetivo e ceder para outras pastas. Então, o Supremo Tribunal Federal também tomou uma importante decisão, porque se você tira o servidor efetivo e distribui para outros setores, você diminui a carga de efetivo e, claro, você contrata mais servidores temporários
que eventualmente poderiam estar recebendo menos do que o valor do piso salarial profissional nacional. E essa origem, né, gente, surgiu lá em Pernambuco, é sempre o estado da federação. Eu já estou citando um estado aqui com esse problema, que é Pernambuco, né, gente, que provocou o Supremo Tribunal Federal a decidir se a Lei 11.738 de 2008 valia de fato para todos. Você vê, eles querem burlar a lei federal e ficam provocando o judiciário. Às vezes eu gostaria que o Supremo Tribunal Federal batesse o martelo e falasse assim: a partir de agora, qualquer governador ou prefeito que acionar o STF por causa disso, né, ou qualquer tribunal, vai tomar uma multa milionária para o Estado, uma multa milionária para o município e uma multa milionária no CPF da autoridade política. Na hora que começar a, de fato, punir o CPF do chefe do Poder Executivo que está fazendo essas provocações, ou de quem provocou, burlando um pagamento de uma lei federal, eu acredito que isso não vai acontecer mais, porque no Brasil tudo é questão de dinheiro. E se a gente tocar exatamente ali na questão do dinheiro, pode ter certeza que isso acaba. Nós temos praticamente 5 decididos no STF de piso, gente. Todo ano é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não bastasse isso, ainda tem esses incansáveis pedidos de vista, que é uma questão formal, que é uma decisão do Supremo, que tem que poder, você faz ali uma leitura, vai ganhando tempo, mas eu fico pensando também se esse tempo do Supremo Tribunal Federal também não é uma estratégia para ir empurrando essas decisões para frente e beneficiando, de certa forma, governadores e prefeitos. O canal da educação está fazendo uma acusação muito grave. Não estou fazendo acusação grave nenhuma, é porque a coisa não anda, gente. A coisa não anda. E eu falo isso com todo o respeito ao processo legislativo, né, que em todas as instâncias acontece. Existe um regimento interno no Supremo Tribunal Federal que permite isso. Há ilegalidade nisso? Não. Mas a verdade é que isso também tem criado um transtorno muito grande para os professores que deixam de ter reconhecido seus direitos. E é por isso que nós temos que estar sempre procurando advogados, como Pereira Júnior Advogados, para poder cuidar das nossas causas. Eu gostaria de logo contar uma história de uma servidora na escola em que atuo, que tem poucos anos de casa e acabou de ganhar uma ação de aproximadamente R$30 mil. E ela não tem mais tempo do que muita gente que está aí não, gente. É até surpreendente, porque não tem muito tempo de Estado e uma causa de R$30 mil. Mas isso é muito relativo, ok, pessoal. Mas eu estou querendo dizer como que o Estado, ele lesa o trabalhador. Como que o poder público, seja ele federal, municipal, estadual, de alguma maneira, né, a gente precisa do Poder Judiciário, nós precisamos mais do que o Poder Judiciário, nós precisamos dos advogados para poder fazer esta leitura, né, e apresentar as contestações lá em relação aos nossos direitos, porque de fato a gente sofre muito, a gente perde muito financeiramente. E aí, gente, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o piso? Efetivos estão abrangidos na norma e temporários também abrangidos na norma, ou seja, governadores e prefeitos, se vocês estão burlando a Lei Federal 11.738 de 2008, parem com isso, porque agora está aqui o decidido. A Constituição não restringe o piso aos profissionais efetivos. A proteção alcança o magistério público como uma atividade profissional. Fecha aspas aí. E o texto oficial do Supremo Tribunal Federal, na tese fixada no tema 1308, vai dizer o seguinte: o valor do piso nacional previsto na Lei 11.738 aplica-se a todos os profissionais do magistério público da educação básica, independentemente da natureza do vínculo firmado com a administração pública. Que história é essa de independente de natureza de vínculo? Se é um vínculo permanente, efetivo, ou se é um vínculo precário.
no caso de Minas Gerais, no estado, são os chamados contratados, designados, convocados. E aí, pessoal, nós temos uma decisão que repercute no Brasil, a chamada repercussão geral. Essa decisão, ela vincula todos os estados, municípios do Distrito Federal, criando aí o que nós chamamos de uma uniformidade no decidido. Garante um parâmetro nacional único para o vencimento básico e com uma ressalva. É claro que eu acabei de falar para vocês agora há pouco que estados e municípios, Distrito Federal, eles têm autonomia, né, gente, para legislar, desde que respeitem o pagamento do piso salarial profissional. Em relação a essa autonomia, me refiro tão especificamente quanto às diferenças em adicionais e vantagens de carreira. Igual em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a Lei 21.710 de 2015, ajuizada pelo governo atual, porque o governador atual era vice do ex-governador de Minas, Romeu Zema, e é claro que nós estamos dizendo, né, gente, que essa lei foi ajuizada, alguns parágrafos, artigos aí, pelo governo, e, no entanto, nessa lei federal nós temos lá um quadro em que mostra letras de A até P, com um crescimento na carreira, que nós chamamos de progressões na carreira, e nós temos níveis também, como graduação, pós-graduação, certificação, em mestrado e doutorado, que nós chamamos de níveis ou promoções na carreira. Bom, quando eu falei sobre o limite de 5% para sessões, foi uma regra estabelecida pelo STF para evitar também que governadores e prefeitos retirassem do quadro da educação servidores efetivos e distribuíssem em outras pastas, aumentando o quantitativo de servidores, o quê? Temporários. E aí estabeleceram um teto máximo de 5%. Professores efetivos cedidos a outros órgãos dos 3 poderes não poderão ultrapassar 5% do quadro efetivo. E este percentual vigorará até que uma lei, gente, específica, está na tela aí, regulamente a matéria em cada unidade federada. E qual que é a finalidade? Evitar que a cessão em massa de efetivos force a contratação excessiva de temporários para cobrir as lacunas. Quais são os fundamentos aqui? Nós vamos citar pelo menos 4. Valorização profissional, que é uma finalidade constitucional do piso, não se pode excluir quem exerce a mesma função. É contra a precarização, porque a regra geral é o concurso e os contratos temporários não devem ser usados como uma solução permanente para reduzir custos da folha. Uma gestão responsável, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal fala numa decisão dele, de um deles, que é um problema de gestão, não é problema de dinheiro, é um problema de gestão. Gestão é irresponsável, na verdade. E aí nós temos que ter uma gestão, ao contrário disso, responsável. A gestão de pessoal deve respeitar o planejamento orçamentário sem burlar o princípio do concurso público. E um apontamento também, que não poderia ser deixado de lado, que é a questão da qualidade do ensino. A alta rotatividade de professores prejudica, gente, a continuidade pedagógica e o aprendizagem dos estudantes. O que vai mudar na prática, gente? Para o professor, o vínculo temporário, no caso da designação em Minas Gerais, que tem uma grande quantidade de servidores contratados, eu posso mostrar isso para vocês nesse exato momento, porque nós temos aqui, eu vou mudar a tela aqui, só para vocês acompanharem este dado aqui. Presta atenção nisso que eu estou falando, gente. Nesta apresentação que eu estou fazendo aí, vocês estão vendo aí, numa decisão do STF, o número de professores por tipo de contratação na rede estadual. Lembrando que são milhares de trabalhadores. Na linha vermelha,
nós temos a quantidade, desde 2013, de servidores contratados até chegar em 2024. Reparem que nós temos um crescimento do número de contratos no Brasil de 2013 até 2024. É verdade que há uma queda de 2022 para 2024. Mas imagine a coluna de cima, a linha de cima, que é a linha dos servidores temporários versus os servidores concursados, essa sim é essa azulzinha aí, que em 2013 nós tínhamos aí este número e esta linha, vocês estão vendo que ela está descendente. Então veja que ela está em queda livre. E um pequeno crescimento aí em 2023 e 2024, praticamente um empate técnico que mostra que nós estamos aí com muitos servidores na rede estadual de ensino, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, preciso destacar isso, de servidores contratados, gente, e efetivos. Um percentual muito grande de servidores nessa situação. Eu vou apresentar mais um dado para vocês, que é importante estar destacando. Eu mudo a tela novamente aqui para mostrar, que é esse aí. Nós temos aí na rede pública num todo, 56,6% em 2025 de servidores concursados, efetivos estáveis, 40,7% de servidores contratados temporariamente, 0,8% terceirizados e 2% contratos CLT. E aí nós temos aqui, isso na rede pública, nós temos municipal, estadual e federal. Observe que no federal a maior parte é efetivo e verifique a qualidade do ensino, tá, gente? Ah, então você está querendo dizer que é porque tem servidor contratado que a qualidade é ruim. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para vocês, gente, que é ciência. Quando você tem servidores efetivos na rede que estão na escola, que tem um pertencimento, que tem um vínculo permanente, é possível imaginar ou a partir daí a gente consegue pensar que as políticas de aprendizagem, as políticas públicas são implementadas. Não fosse assim, nós não teríamos essas distorções que acontecem em todo o Brasil. Olhe no estado a situação, é praticamente um empate. Isso no Brasil, tá, gente? Os estados, 48,6%. Então nós temos aí servidores efetivos com 48,6% e designados, contratados, 48,6%. 0,6% no terceirizado e 2,2% no contrato CLT. Você não tem um servidor contratado na escola sempre. Há uma mudança permanente e é difícil você ali manter um padrão de resultados ou uma melhora, porque está sempre tendo trocas. Essa que é a grande questão e que a ciência, gente, vai mostrar. Essa que é a questão, que não é mais do que um é melhor do que o outro. Não existe isso. É como eu mesmo falei, nós dependemos tanto dos contratados, porque se não tiver contratado na rede hoje, sinceramente tem que fechar a escola. Ela não vai funcionar. Aqui é mais do que o que é bom, o que é ruim. É uma questão mesmo do que é certo, né, gente? Então a regra geral, a regra constitucional é o concurso público. E o que está acontecendo é exatamente uma inversão nessas tabelas aí. E o que eu estou falando, gente, é algo que está na decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu estou repercutindo aqui, não é pensamento aqui do canal, não. É o que está escrito na decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso está lá. Então eu vou voltar aqui na tela para que vocês possam acompanhar a apresentação. Existe para o professor essa garantia, né, de remuneração mínima, conforme a lei do piso, e isso, obviamente, trazendo uma maior segurança jurídica para os profissionais contratados. Para as redes, o que muda na prática? Necessidade de revisar os contratos e as folhas de pagamento, porque, afinal de contas, nós estamos falando de servidores contratados recebendo menos que o valor do piso. Então, revisão de contratos e de folha de pagamento.
Ajustar no planejamento de pessoal e políticas de sessão. É preciso fazer esse ajuste, tá, pessoal? Porque as políticas, em questão de sessão, 5%, né? Os estados vão, obviamente, fazer essa organização, né? Regulamentar essa matéria, vamos dizer assim. E esse planejamento de pessoal. Executando o quê? Os concursos públicos, trazendo mais servidores para a rede. Porque o servidor contratado interessa ele também o concurso público. Ele quer ser efetivo na rede. Então, essa que é a questão. E aí, o fim da bula, né? O concurso através de temporários subremunerados. Para a justiça, essa alteração, ela estabelece um parâmetro uniforme, inclusive em todos os tribunais, agilidade no julgamento de processos sobre essa temática e, claro, a repercussão geral, que é uma aplicação obrigatória, né, gente, utilizada para todos aí. Vamos continuar com as apresentações. Tá aqui, gente. O que a decisão ela não significa? Então, assim, os limites, né, da tese. Não vai garantir igualdade total de benefícios entre efetivos e temporários. Eu mesmo falei que em Minas Gerais nós temos uma tabela que vai de A até P e níveis que vão de 1 a 5. Não é que servidor designado vai crescer na tabela, porque o crescer na tabela vai depender de estar concursado, aprovado no concurso público, passou estágio probatório, vai ter direito a essas progressões na carreira. Se amanhã o Estado quiser legislar diferente, ele tem essa autonomia, não tem problema nenhum. Só que não obriga o pagamento automático de quinquênios, de triênios para temporários. Não altera regras de estabilidade ou previdência. São os limites dessa tese. O que vai permanecer? A legislação local continua regendo as vantagens específicas de cada carreira. Com a Minas Gerais de 2 em 2 anos, você muda de letra. Após o estágio, você vai mudando de letra. E, claro, tem essa questão também, que é a diferença remuneratória baseada no chamado regime jurídico, que são legítimos, exceto o piso, tá, gente? O pagamento do piso é lei federal, mas o regime jurídico, se for CLT, estatutário, seletista, né, gente? Aí vai depender, obviamente, ou Minas Gerais que tem aí, por exemplo, essa questão dos contratos temporários, aí vai depender do que nós chamamos de regime jurídico. Importante destacar para vocês. E aí nós temos aí o regime estatutário, como eu mesmo falei, o regime seletista e esse regime especial, que é o de temporários na rede estadual de ensino de Minas Gerais. E uma observação, o STF ressalvou, gente, que outros aspectos remuneratórios podem ser distintos a depender do vínculo jurídico firmado. Então, duas decisões centrais. Primeiro, piso para todos. Esse é o decidido, inclusive temporários. Tá, gente? Independentemente do vínculo. Sessões limitadas, 5% do quadro efetivo até que nova lei regulamente a matéria. Essa é a apresentação que o canal de educação trouxe para todos vocês. A valorização do magistério, afinal de contas, é o pilar de uma educação pública de qualidade. A decisão do STF reforça que a dignidade do professor não depende do seu contrato, mas da importância da sua função para a sociedade mineira. Informação clara ajuda professores e servidores a acompanhar seus direitos. As fontes estão aqui, gente, oficiais. O STF, que estou falando com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, tudo que eu falei com base na decisão do STF, na Lei Federal 11.738 de 2008, na Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que tem uma análise da decisão do STF, o site está aí, e claro, gente, no canal de Educação de Minas Gerais, desse autor Tancredo Lins, que vos fala neste momento. Material informativo, tá, gente? Aplicação a casos individuais pode depender do vínculo, da jornada, da legislação local e da análise jurídica específica.
E aí, gente, eu encerro o vídeo aqui nesse momento perguntando para você: gostou? Tá legal? Tá insatisfeito? Olha, gente, a única coisa que eu posso dizer agora é o seguinte: se você não tiver recebendo como servidor efetivo, pelo menos em relação ao piso salarial profissional nacional de educação, você tem que procurar um advogado. E o canal de educação está sempre indicando aqui, em parceria, Pereira e Júnior Advogados. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa acompanhar. Vocês podem me chamar também, canal de educação mg@gmail.com, ou mesmo no Instagram. Pode me seguir lá, canal de educação MG, tá, gente? Porque o canal de educação de Minas Gerais trata sobre educação, sobre normas, sobre decretos, sobre portaria, sobre legislação, sobre informações de Minas Gerais, dos estados e também do Brasil. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Coloca nos comentários aí o que você achou, se você concorda com essa tese defendida pelo STF, o que você pensou de tudo que está acontecendo por aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.